Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jerry Tononi. Bem-vindos ao podcast. Por que podcast? Porque cast lembra questionar, porque em latim se pronuncia questio, e em latim question quer dizer o quê? Quer dizer pergunta, quer dizer questão. A título de curiosidade, o termo question em latim deu origem ao ponto de interrogação. Usaram as letras Q e O e formaram esse sinal, tá? Outra curiosidade, que o O de question formou o ponto que aparece no ponto de interrogação. E aí, Luiz Paulo Veloso Lucas, gostou da curiosidade? Bacana, parabéns, Jerry. Obrigado pelo convite. Luiz Paulo, eu estou extremamente feliz com sua presença aqui. E agora vai um alerta. A palavra sinceridade, ou melhor, o termo sincero vem do latim e quer dizer sincera, puro, limpo. Eu quero que você seja sincero, puro, limpo, como você sempre foi em sua vida. Obrigado, Jerry. Aristóteles, professor de Alexandre o Grande, disse o seguinte antes de Cristo, que a dúvida é o princípio da sabedoria. Por isso eu vou perguntar, por isso eu vou questionar, de uma forma como nunca se fez e nunca se viu. Luiz Paulo, na vida pessoal, quem é você? Eu sou uma pessoa de bem com a vida, alegre. Minha mãe, Mariazinha, dizia, desde que eu era criança, que eu tinha duas características, que eu era inteligente e alegre. E eu estou com 66 anos, vou fazer 67 em dezembro, e sou muito realizado, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Se voltasse atrás, faria quase tudo que eu fiz, muito pouca coisa para me arrepender, né? Deus me deu oportunidades de escolhas e eu sou orgulhoso das escolhas que fiz, né? E principalmente de me dedicar à vida pública, né? Que foi a minha principal escolha, a escolha maior da minha vida. Mas eu sou também apaixonado por esporte, por música, sou compositor, né? Tenho músicas gravadas, gosto de uma roda de samba, sou uma pessoa muito feliz e muito alegre, graças a Deus. Fique tranquilo que hoje nós vamos falar sobre tudo. Ah, que bom. Tá? Vou provocá-lo bastante. Na vida pública, quem é Luiz Paulo Veloso Lucas? Eu gosto da minha profissão, eu sou engenheiro de produção, foi o que eu fiz, assim, foi o curso que eu fiz, e depois do BNDES, quase 40 anos de BNDES, isso me proporcionou a oportunidade de ocupar cargos no governo federal mais de uma vez, né, no início dos anos 90, no período da abertura comercial da economia brasileira, do fim da reserva de mercado da informática, do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, coisas que eu tive participação direta. Depois eu fui da equipe do Plano Real, né, trabalhei com o Fernando Henrique Cardoso, com o Pedro Malan, fui o último xerife dos preços no primeiro aniversário do Plano Real. E, enfim, depois aqui no Espírito Santo também estive em vários governos, depois fui prefeito, 2 mandatos, fui deputado federal. Eu sou uma pessoa que participa intensamente da vida do país, né? Sou aquele espectador do filme que quer entrar dentro do filme, entendeu? Não quero ficar sentado na cadeira comendo pipoca, né? Quero entrar dentro do filme, quero interferir. Eu sou um político por vocação, né? Gosto de fazer política, gosto da política como uma atividade transformadora. Me dediquei a vida a isso. Sou muito feliz dessa forma. Enquanto Deus me der saúde, eu vou estar como militante da vida pública, da vida política. Para quem nos assiste, eu vou usar o tratamento você para Luiz Paulo Veloso Lucas, porque o tema do podcast é vida pessoal e pública em sua forma humanizada. Quero que as pessoas o conheçam em sua versão humanizada. Legal. Preparado para perguntas? Vamos lá. Luiz Paulo, dizem que perguntar e questionar tem o mesmo sentido. Não, isso é um equívoco. Pergunta-se quando se quer saber o nome de alguém, onde você mora, qual o seu nome. Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. A deu uma informação e B deu outra informação. E essas informações elas se contradisseram. Luiz Paulo Veloso Lucas, se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, quem saberia mais sobre ela e por quê?
Ó, não tenho a menor ideia, eu sou muito sincero, né? Não sei responder essa sua pergunta. Se a minha mãe fosse viva, eu ia sugerir você conversar com Dona Mariazinha. Luiz Paulo. Talvez meu irmão, Sérgio, É. que é psiquiatra e também meu melhor amigo. Podia convidá-lo para uma entrevista. Ah, ele é ótima conversa, ele é um ótimo papo. Pô, ótima sugestão. Luiz Paulo, dizem também que aluno, a origem da palavra aluno, quer dizer ausência de luz. Isso é um erro. A palavra aluno, quanto à origem, quer dizer criança de colo, lactente. E por extensão, tá? Discípulo. Já o termo fósforo, que aparece em caixa de fósforo, que aparece em palito de fósforo, na verdade o fósforo não tem, no palito não tem fósforo, o fósforo está na caixa. E a palavra fósforo é de origem grega e quer dizer portador da luz. Discípulo, portador da luz. Eis minha pergunta, Luiz Paulo. Quem é ou foi seu professor de vida? Quem é ou foi o portador da luz que guiou o seu caminho? Eu tive mais de um, sabe, Jair? Mas tive mais de um. Mas teve um padre católico muito importante na minha vida que fez meu casamento e que fez as bodas de 60 anos do meu pai e da minha mãe, que é Alberto Fontana. Foi um conselheiro a vida toda. Eu tive 2 professores no Marista que foram muito importantes na minha formação. Aldífax Cavalcante, professor de português, e Dona Bárbara, professora de biologia. Eu fiz vestibular para engenharia e as matérias que eu tive melhor pontuação no vestibular foi português e biologia. E depois na minha vida profissional eu tive um grande professor que me levou para a economia, me fez gostar de economia, se tornou um grande amigo até hoje, que é o professor Winston Fritz, que me levou para dar aula na PUC também. Eu fui professor, aliás, eu sou professor da PUC do Rio até hoje, estou com um contrato suspenso. E o Winston, que de origem é engenheiro também, depois virou economista, fez doutorado na Inglaterra e foi também o principal formador da equipe do Plano Real com o Fernando Henrique, foi o primeiro secretário de planejamento econômico da equipe do Fernando Henrique. Ele foi um grande mestre. Eu podia citar outros, mas cito esses 4 aí. Eu tive a sorte, a aventura de ter tido mentores, mestres, de fato, na minha vida. Luiz Paulo, os dicionários mostram que ouvir e escutar têm o mesmo sentido, tá? Isso é um erro. Ouvir quer dizer perceber pela audição. Escutar tem 2 sentidos. Um deles é parar para prestar atenção para ouvir. Exemplo, escuto, mas não ouço. E escutar também tem um sentido de atender a conselhos. Minha curiosidade sobre sua vida tem a ver com a palavra conselho. Luiz Paulo, qual foi o pior conselho que já recebeu em sua vida? Eu não lembro assim de pronto, assim, até porque eu acho que eu respeito muito as várias opiniões, né? E eu gosto muito de refletir sobre as decisões, sobre as escolhas, né? Mesmo quando eu não concordo, eu escuto até o final, levo em consideração, procuro não transformar divergências em brigas, né? Eu já tive muitas pessoas de quem eu divergi, situações contra as quais eu me insurgi, né? Eu me entendo por gente quando eu comecei a me interessar, inclusive, por política, mas também quando eu entrei na faculdade, no período da luta contra a ditadura militar. Então, a ideia de que a questão central para o Brasil era termos democracia, eleger o presidente da República, ter liberdade de dar a sua opinião, não ser perseguido por suas opiniões. Então, foi uma ideia, força muito importante na minha juventude, né? E meu pai é um liberal assim, clássico, é um intelectual. Ele está com 91 anos, lê 2 livros por mês ainda e super atualizado. Então, assim, conselho, eu não saberia, eu não me lembro. Assim, Lembra-se de um conselho muito bom?
Eu te falei dos meus professores, né? Sim. Eu tive ótimos conselhos. Quando eu saí de Vitória para estudar no Rio de Janeiro, foi um conselho, né? Foi um conselho bacana, foi uma escolha que eu fiz, né? Devo isso a um amigo chamado Fernando Sinelli, que me levou para a pensão lá na Rua do Catete, na Bento Lisboa, no Catete, para morar lá. E eu queria fazer vestibular para o IME e para o ITA. Queria fazer engenharia eletrônica, ser cientista, satélites, tecnologia de última. Depois a política me levou para desistir desse caminho. Fui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundão, né? Estudei lá e lá fiz a minha vida. Depois fui para o BNDES, que foi meu primeiro e único emprego, e foi minha universidade, minha faculdade de desenvolvimento brasileiro. Lá eu fiz 3 cursos de pós-graduação, ascendi profissionalmente, me tornei um profissional assim, muito respeitado no mercado, na área de planejamento, na área de desenvolvimento econômico, que me possibilitou ser convidado para cargos no governo federal e aqui no Espírito Santo. Depois fiquei 20 anos fora, voltei para cá em 92, no governo do Albuíno Azeredo, fui secretário de Planejamento, fui secretário de Agricultura. Na época, eu tinha 34 anos, me apelidavam de agroboy. A oposição, né? A oposição. Vamos falar de trabalho. É. Trabalhou bastante, 40 anos. É isso aí, continuo trabalhando. A palavra trabalho, Luiz Paulo, não sei se você sabe, vem do latim tripalium. Tripalium quer dizer 3 paus. Tripalium, 3 paus. Tomando por base a origem, trabalhar quer dizer torturar. Trabalho, tortura. Luiz Paulo Veloso Lucas, qual o pior problema ou o que o incomoda no trabalho hoje? O que o tortura muito no trabalho? Olha, eu tenho um privilégio, nem todo mundo teve o privilégio de dedicar a vida. O trabalho, para mim, é um prazer. Uhum. Quando eu me aposentei em 2016 do BNDES, eu era presidente do Bandes aqui, e o que eu decidi foi voltar a estudar, e voltei para a universidade, fiz mestrado em desenvolvimento sustentável aqui na UFES, e montei uma empresa de consultoria, continuei trabalhando igual da mesma maneira. As pessoas dizem, não vou fazer nada, vou para a praia, vou jogar tênis, vou viajar. Eu adoro praia, adoro jogar tênis, adoro viajar, mas eu adoro trabalhar, né? Para mim é um prazer. Eu tenho um trabalho que exige uma atualização constante, está sempre lendo, sempre atualizado. Eu acordo de manhã, leio todos os jornais e sites. O que me incomoda muito hoje, na vida de hoje, eu acho que isso vai passar, não sou pessimista, mas é a radicalização nos debates, né? Todo mundo tem opiniões muito firmes e muito fortes sobre tudo, e o ambiente de conflito que substitui o ambiente de diálogo e de cordialidade e de alegria no debate, isso me incomoda. Eu sempre tive na luta política desde muito cedo, então, para mim, luta política é normal, divergências é normal, e eu nunca fiz de adversários políticos inimigos. Eu disputei contra o PT durante toda a minha vida, PSDB desde a fundação, mas tem grandes amigos no PT. Então, querendo dizer que quem briga são as ideias e os projetos, não são as pessoas, né? Entendi. Então, uma coisa que me incomoda dessa era aí das redes sociais é essa radicalização, essa violência, a tal da lacração, né? Isso é uma coisa que me incomoda. Eu não faço isso, não me comporto dessa maneira de jeito nenhum. Entendi. Luiz Paulo, em português existem os verbos falecer e morrer, com empregos diferentes. O verbo falecer está ligado à ideia de efeito natural, aplicando-se mais aos idosos. Então, numa situação de violência, não se pode empregar o verbo falecer. O verbo morrer
Ele pode ser empregado em qualquer circunstância, em qualquer situação. Minha curiosidade sobre sua vida. Se você pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha falecido ou morrido, quem seria e por quê? É difícil, eu perdi grandes amigos recentemente e parentes, né? A minha mãe, recentemente, 2 anos que ela faleceu. Eu fiquei viúvo do primeiro casamento, né? Minha primeira mulher morreu muito nova, com 30 anos, num acidente de carro. Então eu convivo com a morte e é sempre uma dor, uma perda. Agora, recentemente, perdi meu melhor amigo, Divaci Martins, que me acompanhou na vida política nos últimos Entendi. 30 anos aqui. E eu tenho um pouco a sensação de que essas pessoas, a memória delas, a convivência com elas, eu me pego muitas vezes conversando mentalmente com essas pessoas, o que ele falaria, o que ela falaria, não é? E é preciso maturidade e equilíbrio emocional, né, para lidar com a morte e com as perdas, né? Entendi. Não é uma coisa fácil para ninguém. Não tem ninguém que possa dizer, eu tiro de letra. Não tira. Vai sofrer, vai chorar, vai sentir saudade, né? Mas é preciso aprender a lidar com essas ausências e a tirar proveito dessas memórias, né? Entendi. É possível conversar com alguém que já foi, porque se você conviveu muito e fala assim, nessa situação aquela pessoa falaria isso, ela diria isso de mim, daria tal ou qual conselho, né? Eu acho desafiador, mas é necessário. Luiz Paulo, dizem que enfezar está ligado a fezes. A origem da palavra enfezar, da palavra enfesado, está ligado a fezes. Isso é um equívoco, isso é um erro. A palavra enfesar vem do latim infessare e quer dizer ficar hostil, ficar raivoso. Minha curiosidade sobre sua vida. O que o deixa mais raivoso? O que o deixa com muita raiva no dia a dia? Olha, eu assim, como eu te falei logo no início, eu sou um cara muito alegre, de bem com a vida. É muito difícil me tirar do sério. Muito difícil eu ficar com raiva e perder as estribeiras. Muito difícil, entendeu? Precisa ter muita competência para me tirar do sério e me tirar a alegria, sabe? De vez em quando acontece. E acontece pelas mais variadas razões, né? E de agressão, de injustiça, enfim, isso já aconteceu, eu já perdi a cabeça, já briguei, já xinguei, já perdi a compostura, mas não é fácil não é fácil não. Eu tenho sempre, assim, e talvez seja por isso que eu procuro manter sempre o bom humor, né? E no ambiente de trabalho, em todas as circunstâncias, porque quando eu fico enfesado, eu costumo... Bom, eu costumo não, porque há muito tempo eu não... Mas quando eu era jovem, me meti em briga física e coisas que a gente não... Depois se arrepende. Luiz Paulo, em português nós temos as palavras boato e rumor. O boato é um relato falso ou verdadeiro. O rumor é um relato falso. Há algum tempo eu li um artigo de um amigo, um estudioso. Ele disse no artigo que a mentira ela não se opõe à verdade. Que quando se mente, sabe-se a verdade. Quando não se mente, erra-se. Minha curiosidade sobre sua vida. Luiz Paulo Veloso Lucas. Já inventaram uma notícia falsa sobre sua vida? Já contaram uma mentira a seu respeito? Toda eleição, pô. Eu já disputei 9 eleições. Quer contar Em uma? toda eleição tem uma. Eu não. Quem conta mentira a meu respeito são meus adversários. Eu não vou facilitar a vida deles, não. Eu não. Eu só conto as coisas verdadeiras, né? E mesmo as que são verdadeiras, mas são negativas, eles é que contam. Eu não vou contar as minhas negativas também não, entendeu? Parabéns. Nesse tempo de fake news e de pós-verdade, né? Eu sou um ser humano com qualidades e defeitos como todo mundo, né?
E eu procuro falar das qualidades, né? Os defeitos tem muita gente para falar aí. Luiz Paulo, dizem, e eu sei disso, você é um homem extremamente inteligente. Então quero falar da palavra inteligência. A palavra inteligência vem do grego de dois elementos, inter mais legere. O que elas querem, os termos querem dizer, saber escolher. Inter mais legere, saber escolher. Para os gregos, para os antigos, Luiz Paulo, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer escolhas. Minha pergunta sobre sua vida. Qual foi a pior escolha que já fez em sua vida? Ou se lembra de uma escolha muito ruim que já tenha feito em sua vida? Assim, muito ruim não, mas tem coisas das quais eu me arrependo de ter decisões e tal. Eu nunca fiz uma escolha assim muito ruim, né? Eu acho, né? Assim, mas teve decisões das quais eu não, se voltasse atrás, não repetiria, né? Assim, principalmente escolhas na área da política, coisas que eu deixei de fazer, né? Por exemplo, quando eu fui para a área de planejamento do BNDES, eu era muito novo, e era engenheiro, trabalhava na área operacional, e eu tinha um chefe muito legal, um gerente, e um chefe de departamento que me estimulou a fazer mestrado em economia industrial na UFRJ. Eu entrei no mestrado e aí eu fui promovido a gerente do BNDES depois de chefe de departamento. E eu já estava terminando os créditos do mestrado, faltava só fazer a dissertação. E eu abandonei e não fiz, né? Porque eu tinha muito trabalho no banco, eu estava empolgadíssimo com o novo cargo lá de chefe do departamento de planejamento, e eu falei assim, eu não preciso desse título aí de mestre, isso é uma coisa da academia, eu não vou precisar. Eu me arrependo demais dessa decisão. Depois me fez uma falta danada. Eu poderia ter tido uma carreira acadêmica mais organizada do que o que eu tive. E agora retomei, né, porque eu fiz mestrado e tal, fui até o final, fiz a dissertação. Mas nessa altura eu não tenho certeza se eu vou ainda, se eu tenho motivação para ir para o doutorado, pós-doutorado, ter tido uma carreira acadêmica um pouco mais consistente. Essa é uma. Na política eu tenho algumas decisões que também eu não. Teve uma eleição que eu deixei de disputar para o Senado, atendendo a várias solicitações, depois eu me arrependi. Tinha que ter disputado aí o Senado e não a deputado. Mas não são assim coisas que eu fico remoendo. Né? Eu acho que eu fiz boas escolhas, assim, profissionais e pessoais. Luiz Paulo, em português existe a palavra rinotilexomania. Eu vou repetir, rinotilexomania ou rinotilexia, rino de nariz. Luiz Paulo, qual o sentido dessa palavra? Trata-se de um hábito de colocar o dedo no nariz para retirar um muco ou objeto estranho. Meleca. Isso. E meleca quer dizer realmente mel. Meleca é uma melequinha, é um melzinho, tá? Eu não conhecia essa palavra. Mas por isso que eu trouxe aqui para impressioná-lo. Melhor para surpreender. Luiz Paulo, qual a mania ou qual o hábito que as pessoas não conhecem sobre sua vida? Tem alguma mania, algum hábito? Não, eu acho que eu não tenho nenhum hábito assim, assim muito relevante. Tenho hobbies, né? Tenho coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de andar de motocicleta. As pessoas às vezes se surpreendem eu chegar de motocicleta num lugar, porque aí eu fico aborrecido de chamar de motoqueiro. Eu falo assim, motoqueiro não, sou motociclista. Muito bem. Mas é perigoso. Eu falei assim, claro, eu só gosto de coisa perigosa. Pô. Política, andar de motocicleta. Entendeu? É perigoso mesmo, tem que ter muito cuidado e cabeça boa para poder fazer. Mas, de um modo geral, as pessoas não se surpreendem com nenhum... Entendi. Com nada assim diferente, não. Tá. Eu vou explorar esse lado político seu de outra forma. A palavra paixão, Luiz Paulo, ela vem do grego e quer dizer sofrimento. Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. E existe a palavra compaixão, que quer dizer o quê? Compaixão. O que sofre pelo outro. O que sente a dor do outro. Minha pergunta sobre sua vida. Luiz Paulo Veloso Lucas.
Por qual segmento da sociedade hoje você sofre mais? Existe algum segmento específico da sociedade, segmento ligado ao meio ambiente, ou educação, ou à segurança? Existe outro segmento por qual sofre mais? Eu vou te responder isso, Ger, de uma forma assim, bem... são muito, eu não vou falar de um segmento. Eu acho que nossa sociedade ela é muito desigual. Ela tem desigualdades estruturais acumuladas pela própria formação da humanidade, né? Entendi. Então tem chagas históricas cujas consequências estão presentes até hoje, né? A escravidão, né? O colonialismo, né? E a própria formação da sociedade moderna, ela provoca desigualdades e segmentos que se inserem de forma subalterna na sociedade, né? Então, uma família de classe média no Brasil tem 12 trabalhadores à sua disposição, né? E isso só existe porque a diferença de renda e de qualidade de vida e de acesso a bens materiais é muito desigual, né? É muito desigual. Então, essas desigualdades geram um sofrimento e um sentido de solidariedade pelo sofrimento do outro e uma vontade de fazer alguma coisa que possa mitigar ou fazer com que a sociedade seja menos desigual. E é isso sempre me moveu na política. Mas eu não gosto eu nunca assim, me dediquei, muito embora tenha um enorme respeito pela filantropia, né, pela atividade de ajudar, pela assistência social, que deve ser uma política pública permanente, mas me interessa mais como que a gente pode melhorar a qualidade da sociedade para que ela seja menos desigual do ponto de vista das estruturas econômicas, das estruturas permanentes das instituições, né, públicas e privadas, né? Aí a gente pode falar, eu poderia detalhar um pouco mais, mas no tempo que a gente tem aqui Ótimo. o que dá para falar. Não, tá ótimo. Luiz Paulo, os dicionários mostram que adiar e procrastinar tem o mesmo sentido. Não, isso é um erro também. Adiar quer dizer marcar para outro dia. Procrastinar quer dizer remeter continuamente a realização de um ato ou de um evento para outro dia. Enrolar. Isso. Minha curiosidade, procrastina algo em sua vida? Olha, às vezes isso acontece, porque tem não sei se você teve a oportunidade de conhecer o trabalho que foi até premiado com o Prêmio Nobel, que deu origem ao livro Rápido e Devagar, que foi best-seller, e os autores são israelenses e tem um trabalho de psicologia muito interessante. E eles dizem que o nosso cérebro tem um lado rápido, decisões, coisas rápidas e devagar. E as decisões rápidas, elas costumam ser vítimas de ilusões cognitivas. Então você decide uma coisa, e o cérebro rápido, ele é fundamental para a nossa vida. A gente não conseguiria dirigir carro, porque você faz um cálculo de física sofisticado para fazer uma ultrapassagem. Mas você não racionaliza, bota no papel, você faz aquilo rápido, né, instantaneamente. Mas o cérebro lento, que precisa estruturar o problema e tomar uma decisão, dormir com o problema, sabe? É bom você ter uma coisa complicada e você durma com um problema. Então, de certo modo, é uma procrastinação da decisão, mas do bem, para você refletir melhor sobre a decisão. Então, eu acho que decidir de bate-pronto, a gente costuma ter ilusões cognitivas e nos leva a errar mais. Não quer dizer que pensando muito não vai errar. Vai errar, mas pode errar menos, tende a errar menos. Eu procuro não decidir de bate-pronto o que não precisa ser decidido de bate-pronto. De bate-pronto, só o que tiver que ser decidido de bate-pronto.
Essa é a diferença entre urgente e importante. Isso Urgente aí. tem que ser feito logo, importante pode ser feito depois. Não adianta procrastinar, porque também tem uma outra coisa que a vida decide por decurso de prazo. Entendi. Se você ficar enrolando a decisão, não vai decidir, a vida vai decidir por você. Isso. Porque a não decisão também é uma decisão. Entendi. Então, o medo da decisão pode levar a gente a perder a chance de decidir. Perfeito. E aí deixa os outros decidir, a vida decidir, Isso aí. decurso de prazo. Luiz Paulo, dromo é um sufixo grego e o significado original dele era lugar onde se corre. Então nós temos autódromo, nós temos hipódromo. E com o tempo, dromo assumiu outro sentido de lugar apenas, e não lugar onde se corre. Então nós temos fumódromo, as pessoas estão paradas fumando. Camelódromo, elas estão paradas vendendo. Sambódromo, elas estão sambando e não estão correndo. Então dromo assumiu outro sentido, de lugar. 2 perguntas sobre sua vida. Luiz Paulo, em que lugar estava quando recebeu a notícia mais importante da sua vida? Ou uma das mais importantes? Olha, eu tive... Bom, eu estava no Rio de Janeiro quando eu recebi a notícia de que eu tinha passado no vestibular. Foi uma notícia muito importante da minha vida. E também a notícia de que eu ia ter meu primeiro filho. Foi num sábado antes do Carnaval, na Banda de Ipanema. E tem muitas notícias assim. A notícia que eu recebi da minha vitória da minha primeira eleição de prefeito, que foi em 96, foi na minha casa, eu morava num apartamento alugado na Praia do Canto, e acompanhando pela televisão a apuração, todas as notícias muito importantes assim, da minha vida. Outra pergunta relativa ao lugar. Luiz Paulo, em que lugar quer estar nos últimos dias de sua vida? Em Vitória. Algum lugar? Em Fradinhos. Na minha casa, em Fradinhos, olhando a Pedra dos Dois Olhos. Luiz Paulo, em português existe a expressão enfiar o pé na jaca. Tá ligado? Exagero. Na verdade, a expressão original era enfiar o pé no jacá. Jacá, que é o Jacá. cesto. Ih, nossa, parabéns, garoto. É um cesto. Isso, é um cesto feito de cipó. Com o tempo, a palavra jacá ela se perdeu devido ao pouco uso e as pessoas trocaram jacá por jaca. Luiz Paulo Veloso Lucas, o que gosta mais de comer e ou de beber? O que faz Luiz Paulo enfiar o pé na jaca? É isso mesmo. E o jacá que as pessoas usavam para ir pescar, né? Muito o meu bem. avô era pescador, ele gostava de... Ele levava o jacá e enfiar o pé no jacá. Você... durante a pescaria, bebeu demais e pisa em cima dos peixes que pescou, né? Entendi. Então é um tipo de... Eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de comer bem, beber bem e brigo um pouco com excesso de peso, né? E já não tenho a capacidade que tinha de mais jovem de comer e beber de tudo, né? Eu tenho assim, gostos culinários muito variados. Eu gosto muito de fazer comida na minha casa, né? Meu caldo de feijão é famoso. Eu, na pandemia, construí um defumador para fazer meus próprios defumados, lombo defumado, costela defumada, linguiça defumada, né? Eu faço comida baiana na minha casa também. Acarajé, gosto muito de fazer acarajé na minha casa. Eu faço massa, fazendo a massa mesmo em casa, lasanhas, papardelhas, talharins, com molhos variados. Aprendi com meu sogro agora, que Zé Augusto, popular Grotes, a fazer torta capixaba de uma forma muito diferente. Todo mundo que vem me visitar de fora, eu faço um jantar de torta capixaba, todo mundo adora. Então, comer e beber fazem muito parte da minha alegria de viver. Luiz Paulo, voltemos à cena política. A palavra formidável vem do latim
Formidable vem do latim formidare, e o sentido original tinha o seguinte sentido: terrível, assustador. Então, o primeiro sentido de formidável estava ligado a terrível, assustador. Hoje, o sentido ele mudou, e formidável é um adjetivo que tem relação com elogio. Duas perguntas. Luiz Paulo Veloso Lucas, hoje, o que o assusta na atualidade? Bom, eu acho assim que esse ambiente político de radicalização, a emergência de um extremismo no mundo, né, que contagia e contamina o mundo todo interligado aí pela internet, pelas redes sociais, isso é uma coisa assustadora. Então, tem uma guerra na Ucrânia ou em Israel, na faixa de Gaza, isso vira todo mundo, pessoas que nunca nem tinham ouvido falar nisso, brigam umas com as outras em função de narrativas superficiais e essa guerra se espalha e chega até a vizinha, chega até ao almoço de família da minha vida. Não que não se deva, ou que seja ruim essa informação. O que é ruim é que esses problemas do mundo tenham virado guerras culturais aqui no nosso dia a dia, né? Então, isso eu acho assustador. Eu acho que a gente vai passar por isso, porque a humanidade vai aprender a domar essa ferramenta e fazê-la uma coisa positiva. E o que o provoca, o que chama a sua atenção no sentido de admiração? Eu vou sempre lembrar de atitudes de pessoas, né, de seres humanos, né, atitudes de sensatez, atitudes de generosidade, né? Ser generoso eu acho uma virtude assim, muito importante, né, na vida comunitária, na vida social, né? Você ter capacidade de ter empatia, compreender o ponto de vista do outro. Você pode não concordar e tal, mas você saber dizer, não, mas é porque ele está pensando isso é uma bobagem, mas é por causa disso, daquilo. Ótimo. Então eu admiro muito esse tipo de atitude e procuro me comportar dessa maneira, né? Mas eu admiro nos outros essa atitude. Luiz Paulo, a palavra coitado dizem por aí que vem de coito, no sentido de sexo. Isso é um erro. Espalhou-se essa informação equivocada. A palavra coitado está ligada a coita, que quer dizer assim, está ligada a desgraça, dor. Coitar é um verbo arcaico, ultrapassado, que quer dizer sofrer. Minha curiosidade sobre sua vida. Luiz Paulo, em que momento de sua vida ocorreu um sentimento de muita dor e aflição? Bom, o primeiro assim, que me ocorre foi da morte da Ruth, da minha primeira mulher, né? Ela tinha 29 anos, eu também, nós, diferença de idade de 3 dias, ela também era engenheira de produção, também era professora, eu da PUC, ela da Federal Fluminense, nós dois trabalhávamos no BNDES, o nosso filho tinha 2 anos, então, e ela ainda ficou viva 2 anos, né? Porque teve um traumatismo craniano, foi um sofrimento de grandes proporções, foi um momento muito difícil na minha vida, eu custei a aprumar e a reconstruir a minha vida pessoal. Foi um primeiro, depois tive outros e tal, mas se eu tivesse, para mim é um pouco fácil escolher um grande trauma, né? Foi isso. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu já ouvi sua resposta, mas eu vou fazê-la porque é importante que as pessoas aprendam. A palavra piscina, ela vem do latim piscis, e piscina significava viveiro de peixes, piscis. E aquário, aqua em latim quer dizer água. O aquário era o reservatório de água. O que nós fizemos com a evolução da língua, Luiz Paulo? Retiramos o peixe da piscina e jogamos no aquário. Hoje a piscina só tem água e o aquário que tem o peixe. A pergunta que eu faria era, o que o Luiz Paulo faz para se divertir, né?
Você acabou citando andar de moto ou mais o quê? Eu acho, bom, eu tenho duas atividades assim Ah, que é música, fazer música, tocar música. A minha mulher Roberta gosta muito também e é companheira em roda de samba, ela toca pandeiro e eu toco um pouco de violão. Então a música é uma. E leitura, né? A leitura. entendi. Leitura é uma atividade que tem a ver com o trabalho também, eu tenho que estar sempre Entendi. lendo e me atualizando. E também não tem muito pouca coisa para mim mais agradável do que sentar numa rede com um livro e um livro bom que eu estou lendo. Luiz Paulo, a palavra companheira, companheiro, tá? Ela vem de dois termos latinos. Cum, C-U-M, mais panis, P-A-N-I-S. Cum panis quer dizer com pão. Companheiro, tomando por base a origem da palavra, quer dizer o que come pão com outro. Minha curiosidade sobre sua vida. Com quem comeu, com perdão do clichê, o pão que o diabo amassou no início de sua vida pública? Ah, teve muita gente que compartilhou comigo. A vida pública tem isso, né? A gente não vai sozinho, muita gente acredita na gente, vai com ajuda, faz parte da equipe. Mas todos que participaram da minha equipe na Prefeitura de Vitória, por uma série de razões da política brasileira e da judicialização, né, da luta política, né, tiveram que responder processos, pagar multas, Tribunal de Contas. Eu fiquei 15 anos para restabelecer. Enfim, fiz uma administração super bem avaliada, reconhecida, na vanguarda das técnicas gerenciais modernas, mas ainda assim, quem estava comigo lá, carregando pedra ladeira acima, comeu o pão que o diabo amassou. Eu tinha que citar todos os meus colaboradores, mas eu vou citar um, porque é um dos meus melhores amigos, foi meu padrinho de casamento, e que recentemente ganhamos um processo judicial que corrigiu uma injustiça muito grande contra nós, que foi meu secretário de administração, meu chefe da Casa Civil, digamos assim, que é o economista Carlos Galvez, o famoso Cuca, morador de Vila Velha, da família super tradicional, e ele comeu o pão que o diabo amassou junto comigo, nos sofrimentos. E teve uma vez que ele falou comigo: não me arrependo, foi muito bom, nós fizemos um bom trabalho. Luiz Paulo, vamos voltar a falar de comida. A palavra, existe em português a palavra reimoso e não remoso. Reimoso quer dizer o que faz mal à saúde. Então a expressão correta, por exemplo, é comida reimosa e não comida remosa. O reimo de reimoso vem do latim, assim como reuma, de reumatismo, né? Vem da mesma raiz do latim. Luiz Paulo Veloso Lucas, se eu convidasse para ir à minha casa, o que eu não poderia oferecer para você comer ou beber? Olha, eu ia dizer assim, você pode escolher tudo, porque eu gosto de... Tem umas coisas que eu gosto muito, outras que eu gosto menos, né? Mas eu ia deixar você com a folha em branco. Pode, pode escolher. Eu não sou muito de dobradinha, para dizer uma coisa que a minha mulher adora, mas eu não sou muito. Mas tudo mais. Cozido eu amo, feijoada, muqueca capixaba, torta, comida de fogão de lenha, carne de porco, sou apaixonado. Uma perna de cordeiro, comida árabe eu faço também lá em casa e a gente, Muito enfim, legal. você vai, dobradinha melhor não é que eu não como não, eu como, mas não sou muito fã não. E bebida você pode escolher cerveja, vinho, né? Uma cachaçinha também, sou chegado. Luiz Paulo, se perguntássemos às pessoas nas ruas, quem são seus progenitores?
Quem são os seus progenitores? Elas diriam, os meus progenitores são os meus pais. Não. Os seus progenitores são os seus avós. Pro quer dizer antes, genitor, o que gera. Progenitor, avô, progenitora, avó. Genitor, pai, genitora, mãe. Nossos genitores são os nossos pais. Luiz Paulo Veloso Lucas, qual o principal elogio que sua avó ou sua mãe já lhe fizeram? Eu comecei falando sobre isso. Minha mãe dizia que a minha característica é que eu era uma criança inteligente e alegre. Isso. Então, eu considero esse o melhor elogio, e eu acho que é verdadeiro, assim, é um pouco, dizer, sem falsa modéstia. Eu acho que ao longo da minha vida toda, essas características se mantiveram. Eu acho que talvez, aí eu acrescentando da minha própria opinião sobre mim mesmo, é uma resiliência, né? Uma dedicação, uma continuidade, que eu acho que também me fez bem para eu poder construir a história de vida que eu construí. Luiz Paulo, quando faz aniversário mesmo? 13 de dezembro. 13 de dezembro. E as pessoas geralmente cantam parabéns. Na versão original, a autora escreveu parabéns a você e não para você. Apesar de que parabéns a você ou parabéns para você, língua portuguesa, as duas expressões estão corretas. Mas na versão original, a autora escreveu parabéns a você. E no corpo do texto, ela redigiu muita felicidade e não muitas felicidades. Embora felicidade e felicidades em português estejam corretas. Minha pergunta, Luiz Paulo, o que o deixa extremamente feliz? O que me deixa extremamente feliz é a convivência com os amigos, parentes. Eu tenho uma família grande e, assim, fazer uma roda de violão, cozinhar e conversar, e assim, no ambiente, na vida pessoal, é uma coisa que me deixa muito feliz. E agora me deixa muito feliz também profissionalmente, como alguém que se dedicou à vida pública, o reconhecimento, chegar num bairro e as pessoas elogiarem o trabalho que eu fiz na prefeitura, declararem admiração pelo trabalho político que eu venho fazendo, declarar, se você for candidato, eu voto em você, eu gosto do que você fez por isso, por aquilo, e aí cita alguma coisa, né? Quando eu vou em Jesus de Nazaré, quando eu vou na Ilha das Caeiras, né? As pessoas lá do bairro mesmo, simples, se recordam de alguma coisa, de alguma política pública ou da minha presença. Então isso me deixa muito feliz e orgulhoso. Você usou a palavra candidato. A palavra candidato vem do latim candidatus, que significa vestido de branco. A escolha da cor tem uma explicação, porque o branco sugere honradez. O que o branco simboliza? Luiz Paulo, qual o pior defeito considera na maioria dos candidatos hoje? Olha, a minha opinião é que a vida política se tornou, por conta da revolução tecnológica e tal, muito superficial. E o que eu acho, assim, o que acho de pior é as pessoas trocarem a escolha de pessoas vocacionadas para aquelas tarefas na vida pública, na administração pública, por personagens. É um pouco a falta de limite entre o mundo real de carne e osso, e o mundo virtual de personagens, né? Pessoas constroem um personagem e amanhã esse personagem ele vira um influencer e tem milhões de seguidores e ganha uma eleição. E depois as pessoas costumam se arrepender no momento seguinte, rapidamente, é muito volátil. Então, isso é uma coisa que eu acho muito ruim na vida pública, tal como ela é hoje. Eu gostaria muito que as pessoas refletissem um pouco com o cérebro lento
não decidissem de bate-pronto suas simpatias na hora de votar, que é onde todos nós somos cidadãos e decidimos um pedaço do nosso futuro. Luiz Paulo, a palavra maçaneta vem de maçã. Maçaneta quer dizer, em sua origem, maçãzinha. Porque a maçaneta antigamente, ela se parecia com uma maçã, essa pequena fruta. Minha pergunta sobre sua vida. Para qual tipo de pessoa não gostaria de girar a maçaneta de sua casa, da porta de sua casa, ou da porta da subsecretaria do governo em que trabalha? Eu tenho muito poucos desafetos e eu tenho uma capacidade assim de lidar com pessoas muito diferentes. E eu não me ocorre assim um tipo de pessoa assim específica para a qual eu fecharia a porta da minha casa ou do meu escritório. Minha casa e meu escritório, de um modo geral, Entendi. estão abertos para todos os tipos de pessoa, mas eu tenho tenho o sentido de proteção da minha família, entendeu? Eu também não sou bobo, não gosto de ser agredido, Claro. nem ofendido. Então, minha porta está fechada para quem eu penso que seja agressivo comigo ou com minha família. Eu vou também, meio que como cão de guarda, botar para correr. Luiz Paulo, você gosta muito de música. Eu vou citar um trecho de uma música de Adoniran Barbosa. Você gosta muito de samba. E a música é Tiro ao Álvaro. Conhece? Conheço. E a música começa da seguinte forma, Luiz Paulo. De tanto levar frechada do teu olhar. Conhece esse trecho? Conheço. A palavra Gravada por Elis Regina. A palavra frechada, ela existe. É mesmo. As palavras flecha e frecha estão corretas. Olha. Trata-se de formas variantes. Grafias diferentes, mesmo sentido, são corretas. E a palavra flecha, não tem ligação, a origem dela não tem ligação com índio. A palavra flecha tem ligação com francês. A palavra flecha é de origem francesa. Eu não sabia. Luiz Paulo Veloso Lucas cantaria um trecho de uma música para dedicar a uma pessoa especial? Essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é cantar, né? Sou compositor, acabei de gravar uma música que você pode encontrar em todas as plataformas, né? Spotify, Amazon Music, que se chama Meu Canário Cantador. E é uma música um pouco autobiográfica, é um partido alto, foi arranjada pelo maestro Pururu e gravado com os músicos daqui de Vitória. Nós vamos fazer em breve um lançamento aí do clipe e da música, né? E eu tenho que dedicar ela a Roberta, a minha mulher, que está fazendo aniversário amanhã, 50 anos. Não, eu não vou cantar aqui, não tem os instrumentos e tal. Bota no Spotify lá, Meu Canário Cantador, que você vai ouvir. Cite um trecho da música. A primeira estrofe fala assim: mesmo velho com mais de 50, com mais de 60, você não aguenta minha animação. Sou do samba com muito juízo, não dou prejuízo nem chateação. Me criei no Rio de Janeiro, não tenho dinheiro, mas tenho moral. Em Vitória eu sou partideiro, de surdo e pandeiro no meu carnaval. Muito legal. É um partido alto. Luiz Paulo, vamos às perguntas finais. São breves perguntas. O que elas têm em comum é o ou. O ou é uma conjunção, é um conectivo que indica alternância ou exclusão. Tá? E só vale escolher uma resposta. Cozinhar ou sair para comer? Cozinhar, sem dúvida. Praia, montanha ou campo? Praia. Academia ou caminhada na rua? Academia é o que eu tenho feito, mas eu gosto mais de caminhar na rua. Dia de sol ou dia de chuva? Dia de sol, sem dúvida nenhuma. Filmes no cinema ou em casa? Em casa. Café da manhã, almoço ou jantar? Jantar. Doce ou salgado? Salgado, sempre. Apartamento ou casa? Casa. Cachorro ou gato? Cachorro, eu tenho 4. Repita.
Cachorro eu tenho 4. Frio ou calor? Eu adoro frio. Obrigado. Obrigado, Jerry. Vamos à dica do dia. Qual o sentido da palavra féretro? Féretro significa enterro? Não. Féretro significa caixão. Então, quando alguém disser o féretro sairá, entenda, o caixão sairá. Não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre. Siga o canal, deixe o seu joinha, deixe o seu like. Que a gente se veja sempre no meio da multidão. Tchau!